Gênesis 22, de 1 a 5. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Muito bem. Este é o texto que nós vamos usar nesses 30 minutos que temos ainda. É o texto de Gênesis 22, de 1 a 5. Deus coloca Abraão à prova. É o que está acontecendo aqui. Antes, para a gente apenas se situar dentro do que nós estamos estudando, lembra que nós falamos que até o capítulo 11 de Gênesis, a história está dividida por eventos. São eventos: criação, queda, dilúvio, depois Torre de Babel. A história está dividida por eventos. A partir do capítulo 12, a história está dividida por personagens. Nós estamos estudando a vida de Abraão e naturalmente nós vamos passando para a vida de Isaque, e depois Jacó, e depois José. Esse período de história que nós vamos cobrir, do capítulo 12 até o capítulo 50, é um período de cerca de 250 anos apenas. E enquanto os primeiros 11 capítulos de Gênesis cobrem um período de cerca de 2000 anos. Só para a gente se situar. Moisés está escrevendo, e especialmente a partir do capítulo 12, com um enfoque muito importante na vida de Abraão. Porque ele está mostrando como é que Abraão amadureceu na fé, como ele aprendeu a confiar em Deus. Como que foi essa escola de Deus, essa escola de fé e de confiança. Por que ele se tornou, passou a ser chamado de o pai da fé? Como que isso se deu? E aí a gente está estudando aqui já há algumas semanas, e a gente tem lido sobre altos e baixos na vida de Abraão. Uma hora ele sente medo, faz uma coisa errada, depois ele se conserta, é chamado a atenção, aí ele dá um bom exemplo, depois ele passa por um momento de vacilo de novo. Mas do capítulo 21 para cá, algo interessante está acontecendo na vida de Abraão. Abraão não discute nem duvida mais de Deus. Quando sua esposa disse lá no começo do capítulo 21, nós temos que tirar Agar e Ismael daqui. Ele orou, Deus falou com ele: ouça sua esposa. E na mesma madrugada ele fez exatamente o que ele tinha que fazer, porque ele não só ouviu a esposa, mas principalmente ouviu Deus. E ele imediatamente tirou o menino da casa junto com Agar. Depois nós estudamos sobre as promessas que Deus fez para Agar, estudamos sobre a aliança de amizade que Abraão fez com Abimeleque. E agora nós iniciamos o capítulo 22, em que novamente o Senhor se manifesta a Abraão e dá uma instrução para Abraão. Instrução essa que Abraão passa a seguir imediatamente, sem questionar, sem discutir e principalmente sem sentir medo. Isso é uma prova que este Abraão aqui é um Abraão maduro. É realmente o homem que nós conhecemos como o pai da fé. É um homem que já foi tão experimentado por Deus que ele não sente mais medo dos caminhos que Deus lhe propõe. Ele não sente mais desconfiança, mas ele confia completamente em Deus. Mas ainda assim, esse nosso Deus quer submeter Abraão a um teste, para ver se realmente este homem está pronto, se realmente este homem ele está com o coração completamente entregue ao Senhor. Quando nós lemos este mandamento de Deus para ele, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, pelo menos a minha, é a seguinte: por que Deus faz algo assim? Por que Deus pede um filho? Por quê? Por que
esse tipo de teste, né, por mais óbvio que pareça depois que a gente lê o texto, mas quando você lê apenas esses primeiros versículos, você fica pensando que Deus é esse que pede que um homem tire a vida do seu próprio filho. E essa pergunta, ela precisa ser respondida porque as pessoas que não são cristãs, quando ouvem essa história, elas ficam indignadas. Como que o nosso Deus, que é também um Deus denominado como amor, Deus é amor, nós lemos na própria Bíblia, e as pessoas no mundo, elas exigem que Deus seja sempre assim. Quando você conta que Deus pede um filho, as pessoas acham que é absurdo. Como é que esse Deus de vocês pode ter algumas ideias desse tipo, né? Para sermos justos com a história, a gente sempre precisa contar ela inteira, né? Então, antes que os seus amigos, para quem você está conversando ou contando essa história, antes que eles se mordam com essa pergunta, ou que eles comecem a dizer coisas sobre Deus, não deixe que eles falem antes de você terminar a história. Conta a história inteira, para que eles saibam que realmente Deus não permitiu de maneira alguma que um pai tirasse a vida do seu filho. Mas o que Deus estava fazendo com Abraão então? Deus estava tentando Abraão? Não. Deus estava fazendo com Abraão uma outra coisa que tem uma palavra que é muito parecido com tentar. Deus estava testando. Existe uma diferença muito grande entre tentar alguém e testar alguém. A diferença básica, e embora seja grande, é que quando você está tentando alguém, você está com a intenção de fazer com que a pessoa fracasse, com que ela caia. Quando você está testando alguém, você tem a intenção de fazer com que essa pessoa avance, ela seja aprovada. São coisas completamente diferentes. É interessante que no Novo Testamento, a palavra para tentação e provação é a mesma palavra. No grego, a mesma. O que difere, o que determina como os tradutores traduzem essas palavras nos textos do Novo Testamento é o contexto. O contexto é um lugar onde realmente você vê que é Deus que está preparando uma circunstância para te amadurecer. Eles traduzem como provação. Quando o texto é um texto que está falando sobre aquilo que Satanás tenta fazer conosco, a tradução é tentação, mas a palavra é a mesma, tá? Estas palavras, embora essas traduções sejam diferentes, mas a palavra que é usada é a mesma, e a maneira como a gente acaba identificando se uma coisa é uma tentação ou uma provação, é exatamente o fim para que aquilo está sendo proposto. Quando Deus propõe algo como isso aqui, eu não vou chamar de tentação, eu vou chamar de teste, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala também lá em Coríntios que não vos sobreveio tentação ou provação que fosse além das vossas forças. Muito pelo contrário, no meio da tribulação, Deus te dá força para você conseguir superar. É interessante que naquele texto lá, a palavra é traduzida de duas formas diferentes. A mesma palavra, no começo do versículo aparece tentação e depois aparece tribulação. Por que isso? Porque quando você está passando por uma dificuldade, antes que chegue ao fim, você não sabe o que está acontecendo com você. Se você está sendo tentado ou se você está sendo testado. Mas quando termina e você é aprovado, você pode dizer com todas as letras, eu fui provado ou testado. Quando termina isso e você fracassa, aí você pode dizer com toda a convicção, eu fui tentado. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo parece que tenta nos mostrar isso usando duas conotações diferentes para a mesma palavra. E aqui nessa história, eu não posso fazer isso, especificamente nessa história, porque nessa história quem propõe isso é diretamente Deus. Diferente dos nossos problemas e das nossas tribulações, que não é Deus que aparece lá no seu quarto dizendo, José, vai e faz uma coisa para mim. Se Deus aparecer e disser isso para o José, ele não vai ter dúvida. Ele sabe que é Deus que está pedindo. E ele deve imitar Abraão e ter o mesmo comportamento de Abraão e fazer. Mas quando isso não surge dessa maneira direta, aí nós temos dificuldade de entender o que está acontecendo conosco. Quando isso surge através de outras pessoas ou através de circunstâncias, mas, obviamente, não é o assunto de hoje, mas nós temos outros elementos para julgar isso.
De cara você tem um elemento muito simples. Contraria a palavra de Deus? Então, já tem que ficar meio que atento que pode ser que eu esteja sendo tentado. Tá? Na maioria das vezes, tentações elas são muito claras. Né? Você começa a ser tentado dentro de um ambiente que já é um ambiente torto. Né? Porque normalmente quando você está num ambiente saudável, você não vai ser tentado. Se acontecer alguma coisa difícil, você vai saber que você está sendo provado. Mas quando você está num ambiente que é um ambiente desvirtuado, aí sim, a chance que você esteja sendo, na realidade, é tentado. Você está num ambiente promíscuo e surge uma facilidade para que você se prostitua, você está sendo tentado, é óbvio. Né? Não dá para chamar isso de provação. Depois, lá na frente, você vai falar, ai, Deus me provou. Deus me provou não, quem foi para lá? Você que foi, você está sendo tentado. Mas não é o caso de Abraão. Abraão está dentro da casa dele, na tenda dele, e Deus aparece. E Deus diz para Abraão claramente, Abraão, pega teu filho, e Deus ainda faz uma ênfase, Moisés registra essa ênfase aqui, teu único filho, porque não era para ele pegar Ismael, né? Era aquele ali, o filho que Deus considerava o filho legítimo daquela família, Isaac, pega teu filho, teu único filho, e aí o nome, Isaac, a quem você ama, vai-te à terra de Moriá e oferece-o em sacrifício a mim. Puxa vida. Esse é um dos pedidos, ou talvez o pedido mais difícil que Deus já fez a um homem em toda a história da humanidade. Este é o teste que Deus propôs. Para que não fique dúvida a respeito de como Deus faz as coisas, lá no Novo Testamento também, Tiago, capítulo 1 da sua epístola, no versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então tentação não vem de Deus. E nesse caso então, o que está acontecendo aqui não é uma tentação. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um grande teste proposto por Deus. Em que consiste esse teste que Deus propõe para a vida de Abraão? O teste é o seguinte: Deus quer ver aonde o coração de Abraão está. A quem Abraão ama mais. E Deus já começa dizendo, é o teu filho a quem tu amas. Eu não tenho dúvida do seu amor pelo seu filho. A minha questão é, qual é o tamanho desse amor? Quem você ama mais? Uma vez eu ouvi um desses pregadores televisivos, que a gente gosta de ouvir, dizendo o seguinte: se você, que é um cristão, se você realmente é fiel ao Senhor, você precisa dizer para os seus filhos, e você precisa dizer para a sua esposa, eu te amo, mas não mais do que eu amo ao Senhor. Eu amo mais o Senhor do que a você. E não é fácil isso. Não é fácil. Na maioria das vezes, se você for tentar fazer isso, na base da verbalização, isso é difícil de ser provado. É fácil você dizer, olha, eu amo mais o Senhor do que você, para o seu filho ou para a sua esposa. Mas e quando a sua esposa ou seu filho querem ou precisam de alguma coisa, que para obter isso ou para fazer isso vai demandar de você que você deixe de fazer alguma coisa que você sabe que Deus quer. É aí que você vai realmente provar se você ama mais a Deus do que a sua esposa ou mais a Deus do que o seu filho. Quando o sim que o seu filho quer se interpõe entre você e Deus, e aí? Você vai dizer sim ou vai dizer não? É nessa hora que a gente sabe quem a gente ama mais. Porque a gente se ilude, a gente acredita em algumas coisas e nem sempre elas são reais. E quando a gente tem que lidar com uma coisa prática, aí a gente descobre se o que a gente diz é realmente verdade ou é apenas, eu estou imitando o pregador. O pregador diz que ama mais o Senhor do que a esposa, eu também vou falar. A questão é, e aí? Como é que você prova isso? Então aqui Deus está propondo um teste prático para Abraão. Abraão esperou muitas décadas para ter o seu filho. Ele e sua esposa passaram por muitas dificuldades. Deus nunca os abandonou. Deus cumpriu a promessa que tinha feito a eles.
Mas agora Deus chega para Abraão e fala assim: olha, eu quero esse menino. Eu quero que você ofereça ele em sacrifício a mim. Não é simplesmente mandar embora como Abraão mandou Ismael. Você manda embora, mas você sabe que está vivo. Volta e meia, Abraão deve ter mandado um mensageiro para ver como é que estava Ismael. Volta e meia, Abraão deve ter mandado alguns rebanhos lá para ajudar Agar a cuidar de Ismael. Mas aqui não. Aqui Deus está pedindo para Abraão para tirar a vida do seu próprio filho. Abraão percebe algo que hoje geralmente nós perdemos de vista. Deus dá e Deus também tem o direito de tirar. A gente não tem nenhum tipo de restrição de dizer: olha, os nossos filhos são presentes de Deus. Eu tenho um filho porque Deus quis me dar. Porque senão não teria. Poderia ter N problemas. Poderia não ter problemas. Eu conheço casais que não têm filhos e não tem nenhum problema com nenhum e nem outro. E simplesmente não tem filhos. Nós não temos dúvida que quem nos dá os nossos filhos é o Senhor. Mas a gente só aceita, a gente não entrega. Então, quando Deus, por algum motivo, Ele ordena que um filho de um cristão morra, seja num acidente, seja de uma enfermidade, o que você tem depois disso, na maioria dos casos, são crentes revoltados com o próprio Deus. Nós tivemos exemplos, aqui mesmo na nossa igreja, exemplos próximos, né? Um exemplo que eu gosto sempre de contar e elogio, é a maneira como o nosso ex-secretário, saudoso Sr. Josias, lidou com a perda do filho. Ele não ficou revoltado com Deus, mas ele continuou amando a Deus, continuou servindo a Deus, continuou trabalhando aqui na igreja, continuou tocando o órgão dele. Ele e sua esposa continuaram amando a Deus. Nós tivemos um outro caso na igreja, de um pai que perdeu um filho também, mas simplesmente nunca mais pôs o pé na igreja. E morreu revoltado com Deus. E eu ouvi da boca dele várias vezes que Deus não tinha o direito de fazer o que fez. E é nessa hora que a gente descobre quem a gente ama mais. Então a gente consegue criar uma caricatura e um formato de crente externamente, na aparência, muito bom. E você consegue convencer todo mundo disso. Mas Deus não se convence por aparência. Deus olha o nosso coração. E volta e meia, Deus propõe esse tipo de teste aqui, não é porque Ele precisa conhecer, Ele precisa descobrir, é para que nós tenhamos certeza a respeito de quem nós realmente amamos e se nós realmente amamos mais a Deus do que a nós mesmos. Eu acredito que Abraão devia ser uma pessoa assim nessa fase da vida. Ele teve muitos acertos, mas ele teve muitos erros. Principalmente por medo. Ele mentiu 2 vezes em relação à sua esposa. Por medo, ele fugiu algumas vezes. Então, eu imagino que uma pessoa quando chega lá, no caso dele muito, 100 e poucos anos, mas com experiências positivas e negativas na vida, eu acredito que talvez essa pessoa tenha um pouquinho de insegurança por dentro. Será que eu realmente, eu digo que amo a Deus, mas será que eu amo mesmo? Como é que eu me comportaria diante de uma crise? Nós sentimos isso também. Aquela famosa crise da meia-idade dos homens tem exatamente a ver com isso, é sério. Porque quando os homens chegam lá naquela faixa lá dos 45, 50 anos, eles começam a duvidar deles mesmos. Eles somam as experiências positivas e negativas e começam a avaliar e começam a duvidar sobre o que eles realmente são. E é nessa fase da vida que você mais precisa de apoio, de companhia para você, por incrível que pareça, não é adolescente que precisa de autoafirmação. Mas homens, principalmente homens, especialmente se experimentaram duros fracassos ao longo da vida, eles precisam. Precisam muito ter certeza do que eles realmente são. E como eles são. Qual o tamanho da firmeza deles. Qual o tamanho da rigidez deles. E eu acredito que o que Deus está fazendo com Abraão aqui, não é porque Deus precisava saber o tamanho de Abraão, mas Deus precisava mostrar para Abraão qual era o tamanho do amor que Abraão sentia por Deus. Porque Abraão provavelmente duvidava de si mesmo. Estou aqui imaginando com base naquilo que a gente vê nos homens de hoje e com base naquilo que a gente vê na história de Abraão. E Deus propõe esse teste para que Abraão não apenas
mostre que tipo de amor ele realmente sentia por Deus, mas para que ele pudesse também perceber que o amadurecimento tinha chegado na vida dele, e talvez ele nem tinha percebido isso. Ele está mostrando para Abraão uma grande lição que serve para nós, a lição de lembrar que tudo que somos e tudo que temos veio de Deus, inclusive os nossos filhos. Nós que somos uma sociedade que idolatramos crianças, essa é a verdade. A gente vive numa sociedade que idolatra crianças. Idolatra mesmo, é idolatria. Idoso não tem vez aonde tem criança. Idoso vai ficar para o fim da fila onde tem criança. Onde tem criança, tem mãe mal educada. Vocês já perceberam que filho virou justificativa para as mulheres serem mal educadas? Mal educadas, não esperam pelos outros. Falam alto, brigam. Olha, eu sou muito convidado para essas festas de criança, mas o que você vê de mãe neurótica em festa de criança, e uma neurose que beira a falta de educação. Né? Por quê? Porque idealiza as coisas e o negócio tem que sair, os coitadinhos dos pequenininhos não estão nem aí. Tem que trocar de roupa 3 vezes no aniversário, fala sério. Né? Para tirar a foto, para tirar, e as crianças ficam lá tudo sufocadas, estressadas. Eu imagino que na cabecinha delas, eu não vejo a hora desse negócio acabar. Porque esse bando de mãe e de pai que idolatra a criança faz um verdadeiro culto à infância. É um verdadeiro culto à infância. E eu sou contra isso, já falei aqui várias vezes. Essa coisa da gente falar, olha, a infância é a fase mais bonita da vida. É nada. É a pior fase que tem. Você é dependente de tudo. É gostoso para a gente que é pai, que quer ter alguém para você afegar, acariciar, mostrar. É gostoso. Mas pensa, eu não quero voltar a ser bebê. Ser bebê para quê? Para ser carregado no colo? Alguém tem que te limpar? Alguém dá de comer para você? Tem que aprender a falar? Tem que aprender a escrever? Tem que aprender... Que é isso? Mas nós somos uma sociedade assim. E veja só, qual que é a diferença do valor da vida de uma criança e da vida de um adulto? Por que um pai não admite perder... Aliás, pai não admite perder filho de jeito nenhum. Eu sou pai, não quero que o meu morra de jeito nenhum. Mas parece que é mais aceitável quando é mais velho e menos aceitável quando é mais novo. Ou seja, a gente concorda com Deus quando Ele tira a vida de um adulto, mas fica chateado com Deus quando Ele tira a vida de um infantil, de um infante. A vida quem deu não foi Deus? Deus não é dono da vida. Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Deus dá e Deus tira. E aliás, esse aspecto sobre filhos, sobre idolatria à criança, a gente precisa se curar disso. Porque os filhos, na realidade, eles não são nossos. Deus coloca sobre a nossa guarda temporariamente. Então, 20 anos aí no máximo, e você vai tomar conta deles. Depois, eles vão andar com as pernas deles. E eles pertencem a Deus, não pertencem a nós. O futuro deles, quem garante? É Deus. Quem os livra? É Deus. Quem escolheu já uma esposa e um esposo para os seus filhos? Deus. Ele vai usar a sua sabedoria para ajudar o seu filho a escolher. Mas a escolha já foi feita por Deus. Ou seja, os nossos filhos na realidade não são nossos, são filhos emprestados. Deus os empresta para a gente se divertir com eles e para a gente trabalhar com eles e para a gente treiná-los. Mas eles são de Deus. Quando Deus decide chamar uma criança, um adolescente, a gente precisa lembrar o seguinte, olha, o verdadeiro pai dessa criança quis ele lá. Especialmente quando nós estamos falando de cristãos. O verdadeiro pai chamou esse filho para a casa dele. E eu não tenho autoridade para segurar. E nem posso reclamar, porque o verdadeiro pai me deu o privilégio de cuidar dele tantos anos. Por que eu vou brigar? Na realidade, o favorecido nessa história toda fui eu que pude fazer isso. Agora, como eu disse para vocês, esse discurso é bonito. Mas é difícil para nós realmente sentirmos isso e vivermos isso. Por isso que o exemplo de Abraão aqui no capítulo 22 é um exemplo tão marcante para nós. Porque é um exemplo de algo que, por mais que você acredite verbalmente ou teoricamente, para levar isso para a prática realmente é algo muito difícil.
E aí tem outros aspectos que eu não vou entrar neles agora no momento, até porque o tempo não permite, mas você imagine a crítica que Abraão sofreria se antes de ir fazer isso, ele tivesse amanhecido o dia e pedido a opinião dos outros, para começar pela esposa. Não faria jamais, né? Você imagina, iam chamá-lo de louco. Não, você teve um delírio. Deus não ia te pedir isso. E mesmo que Deus pedisse, chegou a hora de você desatar com esse Deus, porque é um Deus que pede o seu filho, não tem como. Então, mas o texto relata, a gente não sabe se foi na mesma noite, na mesma madrugada, o texto não relata isso. Lembra que Moisés está contando uma história, ele está resumindo a história, mas o texto conta que Deus falou com ele, ele foi lá e fez. Não sei se ele pediu opinião para a esposa, se ele pediu opinião para alguém, acredito que não. Acredito que ele ouviu e fez. Algo que nós devemos aprender com Abraão. Uma das primeiras lições, quando você tiver certeza de que Deus está te pedindo uma coisa, não protele, não procrastine isso. Faça, não deixe para depois. Porque quanto mais tempo você deixar, mais difícil será de fazer. Algum tempo atrás eu preguei aqui num domingo e terminei falando sobre o perdão. A pessoa veio me procurar: pastor, olha, o senhor falou, o senhor contou minha história e isso tudo tem a ver comigo, o que eu faço? Eu falei: vai agora e resolve o teu problema. Não, eu vou ligar para ele então essa semana, eu vou resolver. Eu falei: não, faz agora. Aliás, nessa noite 2 pessoas me falaram isso. Uma delas veio contar, eu falei: olha, vá agora, pega o seu telefone, resolva isso. É um homem mais ou menos da minha idade com um problema com o próprio pai. Vai resolver isso agora. Para que você vai deixar para amanhã? Se você deixar para amanhã, você vai conversar com outras pessoas. Tem gente que vai ser a favor, tem gente que vai ser contra. Você vai pensar mais sobre isso. Essa vontade que Deus te colocou no coração vai esfriar e você vai acabar não fazendo. Vá agora. E ele saiu daqui, foi depois, umas 2 horas depois, quase meia-noite, me mandou uma mensagem dizendo: pastor, foi muito bom. Graças a Deus, Deus me curou e curou meu pai. Quando Deus te coloca no coração algo para fazer, faça na hora. E o que esse versículo, esses 3 primeiros versículos aqui nos mostram é que Abraão fez isso. Abraão tomou uma atitude de imediato e foi fazer o que Deus tinha lhe pedido. Eu não acredito, e o texto deixa isso claro, que Abraão imaginava descer daquele monte sem o seu filho. A maioria dos comentaristas, quando dão sua opinião sobre esse texto, eles dizem o seguinte: eles não tinham como saber que Deus ia impedir, e ninguém duvida de que Abraão realmente ia tirar a vida do próprio filho, porque ele chegou ao ponto de levantar o punhal para tirar a vida do filho. O que a maioria conclui e imagina é o seguinte: que Abraão acreditou que realmente ele tinha que fazer aquilo porque Deus tinha pedido. Mas ele também acreditava que o mesmo Deus que deu aquele filho para ele, e que agora estava pedindo o filho em sacrifício, era o Deus que ressuscitaria o seu filho, ele traria o seu filho de volta. Porque ele não fica esperando. Chega na hora de oferecer o sacrifício, ele realmente amarra o filho sobre o altar, pega o punhal e vai para o golpe final para fazer isso. Imagino que em lágrimas e com muita dor, tanto ele quanto o filho. Imaginar essa cena é algo que quebra o coração da gente. Nós não vamos fazer isso hoje, porque ainda não é o momento, não vai nem dar tempo. Mas eu imagino que Abraão tinha uma fé em Deus tão absolutamente consistente, né? Não era uma fé vacilante, era uma fé consistente, firme. Ele sabia que ele voltaria ali de um jeito ou de outro com o seu filho. E como é que eu posso concluir isso? Eu posso concluir isso a partir do versículo 5. O versículo 5, Moisés diz que Abraão chegou ao lugar, chegou ao Monte Moriá, e ele viu, provavelmente Deus deve ter dado uma visão para ele do lugar exato onde Deus queria que ele oferecesse o sacrifício. Quando ele viu esse lugar, ele disse: é ali. E aí ele se virou para os seus servos e disse: olha, vocês fiquem aqui, tomem conta do jumento, porque eu vou subir com Isaac. Nós vamos adorar, e depois que adorarmos a Deus, nós voltaremos. Olha aí como está o texto. Está no plural. Ele não fala eu voltarei. Ele diz nós voltaremos.
Então Abraão tinha certeza de que ele ia voltar de lá com o filho dele. E é essa certeza de Abraão que eu quero usar para a gente encerrar aqui nessa noite, essa introdução aí na história. Duas questões são colocadas para nós aqui. Uma é esta pergunta: aonde realmente está o centro das nossas afeições? No esposo, na esposa, nos filhos, nos negócios, na mãe, no pai, ou em Deus? Deus testa Abraão para descobrir isso para Abraão, não para o próprio Deus. Imagine se Deus tivesse que fazer esse teste conosco, como seria? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as... É um mandamento claro, simples. É o início das leis que Deus nos dá. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu devo amar a Deus sobre a minha esposa. Devo amar a Deus sobre o meu filho. Devo amar a Deus sobre os meus tesouros. Ou seja, o meu amor por Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus é o centro das nossas afeições. É isso que esse texto nos ensina. Essa história de Abraão ensina isso. E o centro das nossas afeições é Deus. Veja como isso é curioso. Se o centro das minhas afeições é o Senhor, e se Ele me ama como Ele diz que me ama, eu posso fazer o mesmo que Abraão fez. Eu posso subir disposto a obedecer, mas também posso subir na certeza de que eu vou voltar com o meu tesouro. Por quê? Porque quando este Deus perceber que eu o amo acima de todas as coisas, Ele vai demonstrar esse grande amor dele por mim, fazendo o quê? No caso de Abraão, ele acreditava que Deus ia, por amor a ele, devolver a vida do seu filho. E é o que realmente acontece. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus diz que as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ame ao Senhor e o seu reino mais do que qualquer outra coisa. Porque o Senhor sabe de tudo que você precisa. E Ele vai te fornecer o que você precisa. O problema é que, no fundo, por trás da dificuldade que a gente tem com esse assunto, está uma palavrinha chamada incredulidade. É isso que é o problema. Quando há incredulidade, a gente duvida da profundidade do amor de Deus por nós. E por duvidar da profundidade do amor de Deus por nós, nós também não o amamos com profundidade. Por duvidar da profundidade do amor de Deus por nós, a gente tenta se garantir de outras formas. A gente tenta ter uma garantia: olha, Deus, o Senhor pode mexer com tudo, mas não mexa com a minha família, não mexa com meu filho, não mexa com meu pai, não mexa com a minha mãe, nem com meu esposo. E aqui Abraão está realmente confiando no Senhor. Deus testa a fé de Abraão, para que Abraão tenha absoluta certeza de que ele realmente não é um incrédulo. Ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé porque ele ama o Senhor de todo o seu coração. Porque esse amor dele pelo Senhor é um amor incontestável. E por amar ao Senhor nesta proporção, Deus também o ama. E Deus supre todas as suas necessidades. Lá no final da história nós vamos ver que Isaac nem chegou a ser morto. Mas para toda a Escritura, inclusive o apóstolo Paulo lá em Gálatas, vai citar Isaac como alguém que já estava morto. Por quê? Porque a certeza que todos os personagens da Bíblia que leram e que citaram Abraão têm de que Abraão ia finalizar aquele sacrifício é tão grande que às vezes alguns autores bíblicos, ao citar essa história, diz que Isaac já estava morto. Por quê? Porque realmente não resta dúvida de que Abraão tiraria a vida dele. Mas Deus o impediu a tempo. A voz de um anjo bradou do céu e fez com que Abraão parasse. E Abraão realmente desce, como ele disse que desceria no versículo 5. Ele desce do Monte Moriá juntamente com seu filho. E imaginem que lição que Abraão ensinou para Isaac nesta história. Isaac também desceu daquele monte, tendo convicção de que o seu pai amava mais a Deus
do que é ele mesmo. Mas ele desceu lá também sabendo que Deus amava o seu pai. E que esse mesmo amor podia ser desfrutado por ele. Nós vamos ver lá na frente que este Isaac, ele serve como um tipo de Cristo, com uma diferença. O filho de Abraão, Deus poupou. O seu próprio filho, Deus não poupou, para salvar a mim e a você. Que a gente reflita durante essa semana. Eu quero convidar vocês para fazer essa reflexão. Leiam aí Gênesis 22, reflitam sobre essa história, pensem nos filhos de vocês, pensem na família de vocês, pensem no centro das afeições de vocês, e semana que vem a gente entra mais profundamente nessa história e termina de contá-la. Mas durante essa semana é bom que eu pense sobre isso. Aonde está o centro das minhas afeições? Quem eu mais amo é Deus ou são as pessoas? Pense que Deus é aquele que dá vida, mas Ele também é aquele que pode tirar. É justo que eu me revolte com Deus por Ele me tirar emprego, por Ele me tirar casa, por Ele me tirar filho, ou qualquer uma dessas coisas? Não, não é justo. Nós temos outros exemplos aqui na igreja, de gente que superou. E supera porque ama mais a Deus do que as outras coisas. Inclusive do que as próprias pessoas. E aí não precisa se revoltar. Mas continua confiando em Deus. Porque sabe que Deus é dono de tudo, inclusive dos nossos filhos. Isso ajuda a gente a sentir um pouquinho mais de conforto em Deus, quando alguma coisa sai do controle. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa Tua palavra que nos convida a essa reflexão. Que durante essa semana, Deus, todos nós façamos este exercício, como se fôssemos Abraão, subindo para Moriá, refletindo, ó Deus, sobre aonde está o centro das nossas afeições. Ó Deus, nos ajude a lembrar que a Tua palavra exige isso de nós, em forma de mandamento, que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que o Senhor é o doador da vida e, portanto, a vida pertence ao Senhor. E quando alguma coisa der errado na nossa vida, nos faça lembrar disso, ó Deus, para que o nosso coração nunca ouse ficar, ó Deus, revoltado ou desgostoso com alguma das direções que o Senhor dá para a nossa história. Antes que o Senhor nos ajude a louvarmos e adorarmos ao Senhor com ações de graças em todo o tempo, seja pelas coisas boas aos nossos olhos que o Senhor faz, ou seja pelas coisas que não agradam ao nosso gosto pessoal, mas é a vontade do Senhor e deve ser recebida como boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar disso e ajuda-nos, ó Pai, a refletir sobre como anda a nossa fé, se somos pessoas que realmente acreditamos no Senhor ou se somos incrédulos, que duvidam, que sentem medo, que tentam resolver a sua vida à parte do Senhor. Livra-nos, ó Deus, dessa incredulidade reinante nos nossos dias, que faz com que a gente viva uma vida materialista e distante do Senhor, sem intimidade. Ajuda-nos, ó Deus, para que a história de Abraão, especialmente essa história que nós estamos lendo em Gênesis 22, ela sirva, ó Deus, como um renovo para a nossa fé e para o nosso amor por Ti. Pedimos isso, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.